Eles não nasceram em berços de ouro, não tinham um sobrenome certo, nem um caminho pronto. Eram pessoas comuns, mas carregavam dentro de si algo tão poderoso que o mundo não viu chegando. E essa é a série Pessoas Comuns, Destinos Extraordinários. Você vai conhecer hoje uma pessoa que parecia improvável, até que chegou um tempo em sua vida que foi impossível que essa pessoa fosse ignorada. Eu gosto de falar da vivência. Eu amo falar de uma coisa vivencial. Porque a Bíblia está falando de coisas muito espirituais, mas tudo é espiritual, no fundo tudo é espiritual. O Deus que comunica. Quando essa gravação aqui, ela surge, hoje é um domingo, nós estamos gravando no domingo. Essa gravação surge quinta-feira. Então, domingo, né? Domingo, sábado, sexta e quinta. Há 4 dias atrás, ou seja, 3 dias atrás, surge isso aqui. Mas esse Deus é o Deus que comunica. A senhora disse que estava em algum lugar e um profeta te entregou uma palavra, né? Tava eu e o Lucas, agora em Cuiabá, né, no Mato Grosso. E um profeta veio até a mim e ele disse assim: antes que acabe o ano, tu será convidada para uma entrevista. E Deus diz, chegou o momento e é agora, porque ele vai fazer coisas grandes através dessa entrevista. E eu virei para ele e falei assim, amém. Mas já está acabando o ano. Nós já estamos em dezembro. Isso foi o que? Essa semana. Estava no Mato Grosso, agora em Rondonópolis. E ele disse, antes que acabe o ano, haverá essa entrevista. E você vai dar a entrevista. E eu falei assim, amém. Eu recebo a palavra, mas eu repito para o senhor que está acabando o ano. Nós já estamos quase no final do ano. E ele disse, antes que acabe o ano. E foi quando tudo surgiu dessa entrevista, né? Quando você falou, eu falei, meu Deus do céu, Deus de comunicações, Deus que gera situações para que realmente aconteça o que o Senhor quer que aconteça, que estabeleça. Então, Deus é um Deus de comunicação, Deus é um Deus realmente extraordinário, que faz coisas extraordinárias, mas Ele é um Deus que Ele dá ordem. Ele já deu ordem para todo o projeto. Ô Marcelo, que Deus já colocou no seu coração, que você tem a certeza que foi Deus. Deus já deu a ordem financeira. Amém. Ele já deu a ordem financeira para o projeto. Às vezes nós ficamos ansiosos, porque nós queremos nosso tempo e marcamos para Deus. É agora em janeiro, Deus. É agora em janeiro. É agora em janeiro. Só que Deus talvez Ele quer para maio. Ele não quer para agora. Ele quer ainda para maio. E nós temos que só ter essa sensibilidade de entender que vai acontecer. Mas a ordem, talvez, que está faltando algum trechinho, vai ser lá. Vai ser justamente no mês de maio. No mês de maio. Aqui sempre tem um café, viu, bispo? Eita, glória! Café, porque um cafezinho para ativar. E, gente, penso tanto que eu tomei café com essa bispa, viu? Teve uma época que, inclusive, ela falou, Antunes, você precisa descansar, você precisa dormir. Ela arrumou umas irmãs do coque aí pra orar por mim, pra ver se eu dormia. Que era tanta ativação, era tanta coisa, né? Mas esse Deus é um Deus extraordinário, um Deus de comunicação. Aí, bispo, me conta uma coisa, porque já tem um outro testemunho aqui que eu já tô louco pra senhora contar ele, tá? Mas já vai chegar nele. Aí Deus promete às nações, né? Você vai pelas nações, eu vou te levar às nações. E como é que foi essa primeira vez que a senhora saiu do Brasil? Essa parte, esse ponto específico eu não sei, eu nunca te perguntei isso. Não? Não. Você falou uma coisa muito importante, né? Lá no início, né? Você disse. Para mim sair do Brasil, eu tive que ir a Nanuque, pedir perdão ao meu pai, aonde eu caí. Porque assim, eu já era batizada na igreja. E a igreja batista, ela se comporta assim. Quando você é batizada, eles fazem uma reunião quando você cai, eles te excluem, o nome exclusão é forte, mas eles fazem
uma reunião e eles excluem você do hall de membro como fosse uma disciplina, né? E isso gerou realmente, assim, uma tristeza enorme, porque eu sou a primeira filha e depois que veio a Gilmara. Então, meu pai, o sonho dele era que eu estudasse, que eu... Então, é o sonho de todo pai, é faculdade, é tudo, Marcelo. Então, meu pai veio muito disso e acontece essa situação. Então, meu pai, primeiro, ele era decepcionado com essa queda, mas o Lucas, assim, recompensou, porque o sonho dele era ter um menino. Então, quando veio o Lucas, ele pegou ali como filho dele. E ele tinha uma decepção, porque eu quebrei um laço com a Igreja Batista. Uhum. Que eu não era mais de uma filiação batista. Eu já era Assembleia de Deus, então eu era prima. Uhum. Então, tinha tudo isso na mente dele e ele não era muito simpatizante, não. Então, o Lucas foi o consolo dele por muitos anos. E eu orava, porque eu ia... A Brasília tinha um hábito de muitas orações em casa. As mulheres reuniam para orar. E aonde eu ia, dizia que eu ia para as nações, que eu ia para as nações, que eu ia para as nações, que eu ia para as nações. Só que eu não via nenhum fio para me levar para as nações. Eu nem sabia como que funcionava isso direito. Como é que ia acontecer na minha vida. E aí, quando as coisas se tornam, profeticamente, ô Marcelo, uma informação muito contínua, toda hora, você tem que parar. E eu parei. Aqui tinha um monte do PSU, e eu ia para lá orar, e Deus falava dessas nações. E eu falava, Deus, você fala tanto de nação, 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 nação. E eu nem passaporte eu tenho, nem nada. E aí foi quando Deus falou que eu tinha que ir a Nanuque. Aonde eu caí e pedi perdão ao meu pai, que ele era ferido. Eu falei, não, eu converso com meu pai todo dia no telefone, pergunto sobre Lucas e tudo, pergunto por todo mundo, ele nunca expressou nenhuma raiva, nenhuma coisa, foi naquela época. Achava eu. E foi quando Deus usou uma pessoa específica e falou, olha, Deus manda você ir à sua cidade e ele vai preparar um cenário. Por minha mãe ser muito zeladora há muitos anos, e agora ela estava entrando na aposentadoria, mas meu pai, a igreja quis fazer uma homenagem. Então, Gilmara me ligou e ela falou, olha, minha irmã, eu só estou te comunicando porque a igreja pediu para te comunicar. Depois de 10 anos. Lucas já tinha 10 anos. E aí, pediu para poder lhe comunicar que nós vamos fazer um culto de ação de graça para pai e minha mãe, e como você não está, eles querem que você faça um vídeo e tal. Eu disse, aí está o cenário. Eu falei, mas Batista não vai me dar oportunidade, porque eu sou da Assembleia de Deus. Deus disse assim, você vai. E eu já tenho tudo preparado. E eu fui, Marcelo. Quando eu cheguei lá, realmente, foi uma batalha para me sair de Brasília, mas eu fui. E quando eu chego lá em Nanuque, no culto, a irmã que estava dirigindo o culto de ação de graça me viu entrar, porque eu cheguei no horário do culto, é muito distante daqui lá. Eu peguei um voo daqui para Vitória, de Vitória ainda para chegar lá, então eu cheguei lá às 8 horas da noite. E aí eu entrei na igreja, e aí a irmã me viu, e ela falou assim, eu quero dar oportunidade para a filha mais velha de seu Jair. E Deus disse, é agora. E foi quando eu peço perdão, pai. Pai, me perdoe por trazer essa vergonha dentro dessa casa. Por ser excluída e pá. E começamos todos a chorar. No outro dia eu pego o voo e vim embora. Naquele dia, a Messia vira para mim e fala bem assim, eu já ouvi falar tanto que você vai para as nações, nega. Que Deus mandou nessa madrugada eu fazer um passaporte para você. Eu vou pagar esse passaporte. E ali ela pagou o passaporte.
Esse passaporte durou 1 ano na minha bolsa. Eu subia um monte e falava, Deus, o passaporte tá aqui. Como é que eu vou? E Deus dizia, você vai para uma terra muito fria. Eu falava, Deus, mas fala aí. Entendeu? O nome desse país muito frio. E depois que você entrar nele, nunca mais você vai deixar de ir nele. Vai ser a sua segunda casa. E eu falava, mas Deus, que país é esse? Aí Deus disse, Portugal. O primeiro país que você vai entrar. Tá bom. E eu orando, guerreando. Ô, Bispo, deixa eu só fazer um comentário aqui, que isso aqui é importante. Porque eu acredito que isso aqui é uma liberação na vida de alguém. Olha que coisa, porque tem gente às vezes que não pega as entrelinhas do que está sendo falado. Você precisou ir lá, pedir perdão pro seu pai de uma coisa que na sua cabeça estava resolvida. Isso. Porque parecia as circunstâncias, né? Do relacionamento, elas não davam evidência de que ainda existia uma ferida. Mas no mundo espiritual, é como se existisse algo ainda que precisasse ser resolvido. Isso. E quando você vai lá e resolve, imediatamente, na mesma madrugada, alguém toma a iniciativa de ir lá e emitir o seu passaporte. Isso. É um destravamento, Né? Então, era um destravar. Quantas pessoas, então, Bispa, que não estão vivendo hoje o extraordinário de Deus, sabe por quê? Porque estão presas na falta do perdão. A gente vive um cristianismo hoje que as pessoas, elas não conseguem entender o que Jesus falou. Que se te der um tapa numa face, dê a outra. Se te pedir a capa, dê também a túnica. Se te pedir para andar uma milha, anda também a segunda. A gente vive um evangelho hoje onde as pessoas, elas relativizaram a questão de perdão. Isso. As pessoas acham que isso é... Quer ver um outro engano, Bispo, que está dentro das igrejas? Você perdoa a pessoa, mas você nunca mais convive com ela. Isso é perdão? Para mim, não. Perdão é quando você consegue dar à pessoa, no seu coração, a mesma condição que ela tinha antes de ter errado com você. Isso é perdão. E Deus coloca oportunidades na nossa vida. Às vezes tem gente que está aí, que está assistindo esse podcast, está travado. E fala, mas eu tenho tanta palavra, eu tenho tanta coisa, no mundo espiritual tem tanta coisa ali que já foi gerada, mas por que não floresceu? Isso. Porque tem princípios que estão quebrados.